Olá e sejam bem-vindos à segunda parte deste primeiro episódio de O Diário do Diretor. Na primeira parte, conversamos sobre a proposta do programa, os projetos em andamento e alguns desafios encontrados durante a produção. Agora chegou o momento de observar tudo isso de forma prática. Vamos analisar uma cena específica, entender as escolhas realizadas durante o processo criativo e refletir sobre os aprendizados que surgiram ao longo dessa etapa. Vamos continuar. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a lição principal do diretor aqui, menos é mais. Uma composição clara e funcional, previsível, contribui infinitamente mais do que uma imagem sofisticada que não diz o que o roteiro precisa. E além dessa questão da emoção, o caso do Roberto evidenciou o pesadelo da continuidade na IAINA. As famosas alucinações da máquina, onde os elementos do fundo ganham vida própria e começam a aparecer e desaparecer. Exato, o que é inegociável numa narrativa longa. Em uma composição de cena, você não pode aceitar que uma xícara de café numa mesa vira um abajur do nada quando o ângulo corta para o contraplano. Sim, quebra totalmente a imersão. A previsibilidade do 3D garante que os elementos só existam se forem intencionalmente colocados lá. A lição extraída desse teste exaustivo com Roberto é que a busca cega pela imagem perfeita muitas vezes instaura o que podemos chamar de tirania da imagem bonita. É estética parasitando a narrativa. Mas o que me fascina nessa conclusão é o pragmatismo dele, sabe? O estúdio não jogou a tecnologia recém-descoberta no lixo num ataque de fúria purista. Não, de forma alguma. Eles apenas, rebaixaram a máquina de cargo. Tiraram a inteligência artificial do papel de diretor de fotografia, que é vital, e colocaram num setor administrativo, por assim dizer. Sim, é uma leitura super precisa. As ferramentas generativas continuam ali no processo, mas agora atuando como um apoio organizacional. Elas servem para criar esqueletos visuais, estruturar os painéis de referência, ajudar na decupagem inicial dos cartões de cena. Mas não na entrega final. Exato. A construção visual principal da imagem, o controle da luz, o enquadramento preciso e a atuação dramática do Roberto mantiveram-se na tecnologia tradicional. Isso preserva a fidelidade narrativa e o leme da intenção nas mãos do elemento humano. Agora, o que me parece mais assustador nas anotações do Ed Queiroz não é só o fato de que a IA falhou num teste lá no estúdio dele, mas é a percepção de que esse fracasso não é um incidente isolado, sabe? Esse sintoma de desconexão visual está infectando o mercado audiovisual inteiro. É verdade, virou algo crônico. Ele relata como a internet hoje está cheia de produções onde os personagens compartilham o mesmo enquadramento, mas não interagem de verdade. Estão completamente ilhados. É o que o diretor define perfeitamente como um comportamento automatizado. E o que é fascinante aqui é notar isso em personagens infantis, por exemplo. Por terem sido gerados por modelos treinados num volume massivo de dados adultos, essas crianças digitais agem, falam e expressam emoções com uma estrutura psíquica completamente incompatível com a idade. Sim. Fica bizarro. Uma criança ali com a carga melancólica e o padrão de fala de um adulto de meia idade. A alma da narrativa simplesmente desaparece ali. E o ponto crítico é que a gente está normalizando isso. A indústria e o público olham para um personagem com a expressividade nula de um manequim de vitrine, mas pensam: mas olha só a simulação da física do cabelo ao vento. Tá espetacular, então tá valendo. A gente levanta essa bola para quem tá ouvindo. Estamos produzindo um polimento do mundo ou uma narrativa real? Pois é. Eu fico indignada com a ideia de aceitar esse comportamento automatizado em troca de imagens bonitinhas. Existe uma diferença abissal, gigante, entre a imperfeição natural de uma produção humana e um erro estrutural que sabota a espinha dorsal de uma obra. Com certeza. E o material estabelece um contraponto histórico maravilhoso para quebrar essa obsessão atual, pelo fotorrealista. Qual o contraponto? O diretor lembra das nossas ilustrações de contos clássicos ou da nossa literatura de cordel? Pensa no cordel. Ele utiliza xilogravuras incrivelmente rudimentares. O artista esculpe a madeira, passa a tinta e carimba no papel.
Temos ali apenas 2 cores. Não existe textura de pele, traçado de luz complexo ou alta definição. Mas a narrativa está toda ali. E como? A clareza dramática ali é avassaladora e transmitia a narrativa perfeitamente. O medo do cangaceiro, a astúcia do herói, o desespero de uma seca, tá tudo ali, naquelas pouquíssimas linhas brutas. Porque a intenção de quem esculpiu a madeira estava totalmente focada na comunicação de uma ação e não em quão bonita a imagem ia ficar no final. Exatamente. A narrativa ganha de goleada da estética vazia. O problema é que a curiosidade natural pelas novas ferramentas, que é super saudável, se transformou numa corrida desenfreada motivada pelo hype. As pessoas só querem usar porque é novidade. Sim, o mercado está negligenciando os métodos tradicionais que deveriam estar amadurecendo. Preferem consumir essas soluções artificiais que falham no básico da interação humana. No fim das contas, a tecnologia é só uma ferramenta. O ativo real e insubstituível é a capacidade humana de contar histórias. Isso nos empurra para a parte mais profunda e possivelmente mais inquietante das notas do diretor. A gente viu que um modelo trilionário falha em reproduzir o simples cruzamento de 2 olhares numa sala. O básico do básico. Então, se essa é a barreira técnica de hoje, como é que um sistema desses vai conseguir gerenciar os elementos complexos da psique humana e da construção de histórias no futuro? Isso levanta uma questão importante, de fato. O diretor aponta para os próximos episódios do Diário, onde ele vai falar sobre o nascimento de uma ideia e como roteiros e ilustrações dialogam. Mas ele deixa no ar essas questões essenciais. Todas as histórias precisam seguir os mesmos modelos? Toda cena de perseguição precisa ser idêntica? Porque se a gente delegar isso para a máquina, a tendência é a padronização. Num ambiente influenciado cada vez mais por filtros automatizados e classificações algorítmicas. A questão central é que sistemas automatizados são programados para resolver problemas e categorizar coisas em caixas bem arrumadas. Sim, eles evitam o caos a todo custo. Mas a dramaturgia humana vive justamente na desordem, no antagonismo e nessa incapacidade de se encaixar perfeitamente. A máquina tem imensas dificuldades em interpretar ambiguidade e contextos fictícios. Eu diria que ela tem dificuldade com o pilar de qualquer boa história, né? O conflito. Afinal, toda história possui antagonistas e todo conflito exige atrito. Sem conflito, a gente só tem um belo protetor de tela em movimento. A diferença entre representação ficcional e realidade muitas vezes escapa aos sistemas. E aí eu pergunto, desafiando um pouco a visão estritamente técnica aqui. Ao tentarmos ensinar uma máquina a criar um antagonista, não corremos o risco de pasteurizar o próprio conceito de vilão ou de conflito? Nossa, com certeza. Porque, pensa bem, os algoritmos são desenvolvidos por princípio para buscar um meio termo matemático. Eles querem evitar ofensas, ruídos e discrepâncias extremas. Eles buscam a média. O que é péssimo para o drama. Exatamente. O drama busca investigar a falha, a sujeira moral de um personagem, o incômodo. Se permitirmos que as lógicas algorítmicas de, digamos, redução de dano ditem a construção do que é considerado aceitável num roteiro, o atrito dramático vira uma lixa bem fininha que não arranha ninguém. Pasteurizar o vilão é, no limite, anestesiar o herói. Perfeito. Quando padronizamos a forma como os eventos dramáticos devem se desenrolar, a gente elimina a voz autoral, a surpresa e o choque. Bom, olhando em retrospecto para todo esse território que a gente cobriu hoje, fica claro por que essa imersão nas anotações do Diário do Diretor 1 foi tão reveladora. Nós estouramos aquela casca de que a criação audiovisual é pura mágica e facilidade. Vimos que por trás da tela existe uma batalha real por coerência visual e segurança jurídica. Sim, e também descobrimos como a ausência de um simples cruzamento de olhares pode destruir uma cena inteira, como no caso do Roberto. E como essa busca cega por imagens hiperrealistas através de IA está criando obras bonitinhas, mas totalmente sem alma. A verdadeira arte está em usar a tecnologia como apoio, enquanto o humano mantém o leme da intenção narrativa. Lembrando sempre que a clareza dramática de um simples cordel sempre vencerá a imagem super sofisticada, mas vazia de sentido. Perfeito. E isso nos leva a um ponto bem prático para quem está nos ouvindo.
Da próxima vez que alguém aí for assistir a uma daquelas animações super hypadas, geradas pelas novas tecnologias sintéticas, eu convido vocês a um exercício. No momento chave de emoção ou num diálogo importante, pausa a cena. Uma ótima dica. Olhe diretamente para os olhos dos personagens. Esquece o realismo do cenário. Foca nos olhos. Eles estão realmente interagindo ou apenas compartilhando o mesmo enquadramento de forma automatizada? Aplicar esse teste revela instantaneamente a arquitetura da cena. Nossa percepção muda quando começamos a procurar pela intenção narrativa ao invés do polimento estético. Exatamente. E por isso quero deixar um pensamento provocativo final que expande as preocupações do diretor com esses algoritmos. Nós já vimos que esses sistemas automatizados buscam, por natureza, evitar ruídos e padronizar resultados. Eles querem higienizar os conflitos. As tais narrativas seguras. Sim. Então, se nós continuarmos a treinar e a depender consistentemente desses sistemas para gerar a nossa arte, será que, ao longo prazo, nós mesmos não esqueceremos como lidar com a complexidade, a imperfeição e o conflito real? É um risco imenso. Não estaríamos transformando as futuras gerações não apenas em consumidores de histórias pasteurizadas, mas em pessoas incapazes de lidar com as nuances mais confusas da própria vida real? Se as nossas histórias esquecerem como lidar com o atrito, talvez a gente perca a resiliência para vivê-lo. Bom, fica a reflexão. Até o nosso próximo mergulho. E assim, chegamos ao final do nosso primeiro Diário do Diretor. Espero que esta experiência tenha ajudado a mostrar um pouco da realidade que existe por trás dos roteiros, das ilustrações, das decisões criativas e dos inúmeros detalhes que participam da construção de uma obra audiovisual. A proposta deste espaço não é apresentar fórmulas prontas, mas compartilhar processos, desafios, descobertas e reflexões que fazem parte da criação de projetos reais. Na próxima quinzena, vamos falar sobre o nascimento de uma ideia de roteiro e explorar como uma simples inspiração pode se transformar em uma estrutura narrativa completa. Muito obrigado por acompanhar este primeiro episódio. Deixe seus comentários, sugestões e observações. Até a próxima edição de O Diário do Diretor.